um outsider destes meios, mas para mim são sempre aprendizagem. Adoro imenso estas visões completamente diferentes daquela visão muito pragmática, muito matemática, fórmulas, gráficos, números, é aquilo que vocês vão ver na apresentação, completamente diferente, mas é o meu mundo que progressivamente tenho vindo a dar passos para os outros mundos, um deles é o vosso mundo. O que eu venho aqui falar é um bocadinho o resultado da minha investigação oculta dos últimos 15 anos. Trabalho muito na ciência, no campo gravítico, na subida de nível médio do mar, nas questões climáticas, mas tenho feito um caminho de tentar procurar. Podes-me ativar, se não? Eu acho que não está. Okay. Tenho tentar procurar estudar esta relação causa e efeito entre o aquecimento global, entre o crescimento económico e demográfico e o aquecimento global, as altas climáticas subindo para o meio do mar. Uma perspectiva matemática e física para demonstração e encontrar algumas questões pertinentes, inclusive alguns paradoxos que eu vou aqui apresentar. E a razão de eu estar aqui é um bocadinho envolvido também com o overseas do projeto da Margarida, com colegas também de Coimbra, e pelo facto de há 2 anos para cá ter começado a escrever, digamos, a deitar para fora aquilo que eu durante 15 anos fui absorvendo, fui analisando através de artigos de opinião na secção azul do Público, e portanto, digamos, são textos que se podem enquadrar na ecocrítica, porque eles de facto visam exatamente essa crítica de visões atuais que eu acho que são contraditórias e paradoxais, e é o meu alerta, e viver esta crise, ou esta tripla crise climática, ambiental e biodiversidade, e também será a crise humana, do próprio pensamento humano. E, portanto, a minha visão é esta, né? Pego em causa e estabeleço essa relação, encontro essa relação com as consequências que nós estamos a sofrer e tento projetá-las para o futuro dentro, digamos, de uma visão probabilística, ou seja, há um range de possibilidades daquilo que poderá acontecer no futuro, dependendo, obviamente, dos caminhos que a gente escolher, das opções que a gente tomar do ponto de vista económico e político. A razão é esta. Nós olhamos para este gráfico, é a população desde há 3 mil anos para cá, e vimos um crescimento exponencial. Mas não é só a questão de um número de indivíduos, da questão da escala da dimensão humana no espaço, é o seu impacto, é aquilo que eles consomem. Nós consumimos por ano, cada pessoa em termos médios, 13 toneladas de recursos naturais. São 9 toneladas de recursos minerais, mais 4 toneladas de recursos orgânicos, roupa, comida, né? Se nós pensarmos o que é que consumimos diariamente na nossa vida cotidiana, encontramos só uns 4 ou 5 quilos, né? Comida, água, etc. Mas depois pensamos bem, eu usar a casa de banho, eu tomo banho, mas sim, mas eu estou num edifício que foi construído com cimento, betão, e portanto todo esse material representa anualmente 13 toneladas por pessoa per capita. E é uma média, porque obviamente há pessoas no mundo que consomem 3 ou 4 vezes mais disso, e há pessoas que consomem 1/10 ou menos do que isso. Isto é apenas uma média. 21 megawatts-hora de energia por ano. O que é que isto significa? Nós, para nos alimentarmos, as calorias que nós consumimos diariamente são 0,8 kWh. Kilowatts, que é 1000 vezes menos do que megawatt. De onde é que está esta energia? É neste mundo à nossa volta, é naquilo que nós consumimos, é nos telemóveis que temos, é na iluminação pública, é nos edifícios, é nos barcos, é nos aviões. Essa energia que nós consumimos, 5 toneladas, isso depois traduz-se em parte da energia produzida por energias fósseis, isto produz depois emissões. Claro que 5 é a média global, se olharmos para o americano são pai 14 ou 15 entre os meses, se olharmos para uma pessoa da Guiné são 500 gramas por ano de emissões. E o que é que nós perspectivamos? É que nós vamos ter próximo de 10 mil milhões de pessoas daqui a 20, 30 anos. Isto leva-nos a um paradoxo.
e estas pessoas vão começar a consumir mais do que estes números tendem a aumentar. Embora a gente está a tentar reduzir este, mas não está a conseguir reduzir este número, mas os outros vão continuar a aumentar. E, portanto, isto é um impacto. Um modelo de desenvolvimento ilimitado num mundo que é limitado, que é finito. Os recursos são limitados, são finitos. Isto é o primeiro paradoxo que se encontra, muito referenciado por economistas, que é o facto do paradoxo dos limites, porque de facto não podemos continuar a ter uma economia a crescer assim. E isso traduz depois, olhamos para os recursos, lá está, né? O consumo de carvão, petróleo e gás natural, e encontramos exatamente a mesma evolução. E olhando para a distribuição desses recursos energéticos, vemos que ainda estamos na ordem dos 80% da energia que consumimos vem de origem fóssil. Se nós quiséssemos mitigar com o objetivo da neutralidade de carbono, em 2025 já devíamos estar nos 60%, continuamos ainda com 80%. E não conseguimos desacoplar, não nos conseguimos afastar deste modelo de consumo devido exatamente ao impacto que cada um, em termos mundiais. Olhemos para aqui, por exemplo, para a evolução da Ásia do Pacífico, não é? A Ásia é um crescimento exponencial que tende a aumentar. Todos chineses, indianos, africanos almejam consumir o mesmo que nós consumimos, ter o mesmo nível de vida que nós consumimos. São duas formas de dizer. Viver o mesmo nível que nós é consumir o mesmo que nós, não é? Porque não se pode viver se não consumirmos aquilo que nós consumimos. E se olharmos para os dados, não olhem muito para aquilo, são dados de correlação, que é qual é a correlação que existe entre crescimento económico e emissões. Isto que me diz aqui é, por cada 3% de crescimento económico, eu tenho que aumentar 2% de energia primária. Se eu quero andar mais quilómetros no meu carro, o que é que eu tenho que meter? Mais gasolina, né? Ou mais eletricidade, não interessa. Ou seja, se eu quiser produzir mais na minha fábrica, o que é que eu tenho? Mais energia. Portanto, nada. Se eu quiser andar, dar mais passos, caminhar mais, eu tenho que consumir mais energia. Os animais consomem mais energia se caminharem mais. E, portanto, isto é obviamente natural, e a correlação dos últimos 60 anos é cada 3% de crescimento, 2% de consumo de energia primária. E, obviamente, se 80% da energia primária vem de origem fóssil, obviamente, é óbvio que cada 3% de crescimento económico há uma emissão há um aumento anual de emissões de 1,8%. Isto, os economistas, os políticos tentam-nos enganar e dizer que não é assim, que é possível o contrário, mas não é possível o contrário, porque é uma relação física natural, né? Eu não posso produzir mais se não consumir mais energia. Isto são dados reais, né? Portanto, aquilo é extraído do gráfico, mas depois são dados reais, com um caso particular de 2018. Aqueles bolinhas era a crise da Covid e a crise de 2008, que são os únicos sítios, os únicos anos em que nós conseguimos reduzir as emissões é porque temos uma crise económica. Ou seja, o carro deixou de andar e, portanto, deixou de consumir gasolina, é óbvio. Né? E o que é que as nossas instituições internacionais organizam-se, criam organismos, conferências das partes, chegam a acordos de Paris, de Kyoto. O que é que ocorreu nesses 37 anos desde que foi gerada o IPCC, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas? Fizemos 29 conferências das partes, 6 relatórios de assessment, de avaliação, 15 relatórios especiais. E o que é que aconteceu? As emissões aumentaram 102%. A concentração de dióxido de carbono aumentou 56 partes por milhão. A temperatura média global durante estes 37 anos aumentou 0,85 graus, que corresponde a 63% desde o período industrial. A temperatura média aumentou 2,8 no Ártico, 1,6 na Europa, e o nível mar subiu 8 centímetros. E depois, do lado económico, o que é que aconteceu? A população mundial cresceu 60%, o GDP cresceu, o Produto Interno Mundial, cresceu quase 151%, de 19 bilhões de dólares para 108 bilhões de dólares. O consumo de petróleo, claro, para alimentar isto, teve que aumentar 57%, o consumo de energia primária aumentou, as fontes fósseis aumentaram. E, portanto, a razão disto acontecer é porque está a acontecer isto, aumenta a população, cada indivíduo consome mais, evidentemente, os impactos ambientais são eles também de crescimento económico. Em termos naturais, o que é habitual nós esperarmos? Isto são dos últimos 800 mil anos. Isto é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Entre 180 partes por milhão, em média, até 280 partes por milhão, em média.
okay? Entre os períodos glaciares e os períodos interglaciares. Okay? E a média de variação mais rápida que nós podemos encontrar é cerca de 0,9 partes por milhão, uma parte por milhão por século. Okay? Portanto, vejam que antes da Revolução Industrial, nos últimos 20 mil anos, nós tínhamos aumentado apenas, a natureza tinha aumentado apenas 100 partes por milhão. Okay? Por cada 1 milhão de moléculas, existem 100 moléculas a mais de dióxido de carbono. E nos últimos 140 anos, devido à Revolução Industrial, fomos aumentados 100 partes por milhão. Portanto, de 140, aumentámos em mais de 200 anos do que a natureza aumentou em 100 em 20 mil anos. E, ao detalhe, se olharmos para aqui, o que é que nós estamos a emitir mais para a atmosfera? Falou-se hoje do ar e da atmosfera, né, que respiramos, né? Estamos a modificar o próprio ar que nós respiramos. Estamos a aumentar a um ritmo 320 vezes mais rápido do que o ciclo natural. Portanto, de facto, existe aqui uma evidência da ação do impacto humano. Portanto, isto depois traduz-se dos gases de efeito de estufa, como falámos, e, portanto, isso depois, através da física, se a gente conseguir traduzir isso em termos de aquecimento global, desculpa lá, o que temos é esta curva azul, a partir do aumento de dióxido de carbono, do metano, do óxido nitroso, e o que é que nós vimos aqui, identificamos? Primeira revolução industrial, carvão. Segunda revolução industrial, petróleo. Terceira revolução industrial, eletricidade. Quarta revolução industrial, digital. Okay? Falaram de que estamos na fase pós a Revolução Industrial, mas não, de facto temos na mesma uma nova Revolução Industrial com outras formas, outras expressões, mas que continua no seu caminho de aumento exponencial. Isto é um exercício que eu fiz, é pura matemática e física, mas não me interessa. O que me interessa é aqui mostrar-vos que aquilo que ambientalistas, políticos, economistas advogam, que temos que, através dos tais acordos internacionais, atingir 1,5 grau, o que eu chego do ponto de vista matemático é a probabilidade de atingir 1,5 grau é hoje inferior a 3%. Temos 3% de hipótese de poder lá chegar. E para lá chegar, temos que decrescer economicamente, temos que reduzir o nosso consumo, porque temos que baixar aquela pegada ecológica. Isto é o que matematicamente eu atinjo. Isto é o quadro do IPCC que explica o que é que são as alterações climáticas, portanto, aumento de concentração de gases de efeito de estufa, isso leva ao aquecimento da Terra, quer na atmosfera, quer na biosfera, quer no oceano, e depois vai conduzir uma alteração da circulação atmosférica, oceânica, por aí fora, e, portanto, gera um conjunto de impactos climáticos, são o aumento das ondas de calor, das vagas de frio, o aumento das secas, que depois produz mais incêndios, o aumento das inundações, por aí fora. Isso vai ter impacto no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que eu questiono é, e eu concluo, e isto leva-nos ao segundo paradoxo, é que os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles próprios, são insustentáveis. Porquê? Porque para os cumprir eu tenho que aumentar a economia, tenho que aumentar o investimento, vai aumentar o rendimento disponível per capita, quer dizer que vai aumentar o consumo, logo aumento do consumo de energia, aumento do consumo de energia. Portanto, chegamos a este paradoxo que é, eu defino um conjunto de objetivos que supostamente devem ser sustentáveis do ponto de vista económico, não do ponto de vista climático-ambiental. Okay? E, portanto, depois isto acaba por induzir mais concentração de dióxido de carbono e, portanto, leva-nos a situação que é ela própria sustentável. Eu concebo, quando eu ouço muita gente, especialistas em sustentabilidade a falar, falam em 3 pilares da sustentabilidade. Pilar social, pilar económico e pilar ambiental. Eu pergunto, onde é que está o pilar climático? É que, para mim, ambiente e clima são coisas distintas. Há relação entre elas, mas são coisas distintas. Portanto, eu concebo que o nosso ambiente natural, que o nosso ecossistema natural é um ecossistema que depende essencialmente de um clima e viemos de uma certa ecologia ambiental. Depois há o ambiente, depois há o ecossistema humano, que é o ecossistema socioeconómico. Né? Mas o ecossistema socioeconómico só subsiste, só é sustentável se eu garantir a sustentabilidade do ecossistema natural, que é o sistema climático-ambiental. E esta visão que acho que é completamente distorcida leva-nos exatamente a este paradoxo. Portanto, o que espera uma pessoa, uma criança que nasce agora nesta década, é que no final do século possa atingir um ambiente que tem desde 2 a 4 graus mais quente do que era há 200 anos atrás.
E isso é impensável se, de facto, a sociedade e a humanidade pode, de facto, resistir a um clima desse género. Portanto, é necessário achatar a curva. Se nós quiséssemos achatar a curva, se tivéssemos começado em 2000, o nosso esforço anual era de menos 1,9%. Começando em 2022, seria já de 5,1% ao ano, de redução de emissões. Mas, se começarmos depois de 2025, não vamos começar, o esforço é 5,6%. E se começarmos em 2029, será de 7% ao ano. Ou seja, quanto mais tarde nós começamos a reduzir, maior será o esforço. E, portanto, leva-nos a uma situação quase de impossibilidade de conseguirmos achatar a curva. Basicamente, foquem-se aqui. Atualmente falei-vos 80% do peso das emissões fósseis, das energias fósseis, e nós temos na ordem dos 7, 8% das energias renováveis. O percurso que estes dois grupos têm de fazer é este. As energias fósseis têm que basicamente vir para 0% e as renováveis têm que ir para 90%. Ora, isto implica taxas anuais desta ordem. Se nós olharmos para o histórico, nunca conseguimos isso. Nem conseguimos até agora, nem vamos conseguir mais tarde, porque cada vez que avançamos é cada vez mais tarde, mais difícil. Isto é novamente um exercício matemático, basicamente. Vou admitir que em termos médios a população vai continuar a subir, em termos médios em 2050, 0,5% ao ano. Está a crescer 0,9% ao ano atualmente. Isto é uma entidade, Ehrlich-Urman, que me estabelece a relação entre emissões por dólar, que é a intensidade de carbono, a população, a variação das emissões de carbono e variação do rendimento per capita. E, portanto, basicamente tenho aqui a economia, tenho aqui as emissões, tenho aqui a população, a demografia e tenho aqui a tecnologia, a transição tecnológica. E isto é um bocado complicado de descrever. O que a economia e o mundo quer é que a gente continue a crescer 3% ao ano. Tá? Historicamente, a conclusão que eu tive é que para nós crescermos 3% ao ano, eu tenho que, do ponto de vista de fazer uma transição tecnológica com uma taxa de 6% ao ano. Tá? E o que os dados me dizem é que é impossível, porque o máximo que eu consigo uma evolução da intensidade de carbono, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono por cada dólar, que está atualmente nas 350 gramas por cada dólar do GDP mundial, o máximo que a gente consegue é uma redução de 2,7% historicamente. E, portanto, isto é impossível. Não podemos continuar com o crescimento desta ordem, nem sequer com o crescimento daquela ordem. Portanto, só, provavelmente, nesta banda aqui é que a gente consegue traduzir. Esta análise de mitigação que eu faço vai depender, obviamente, de uma incerteza. Não sei como é que o clima vai responder. Isto é a sensibilidade climática, é o quanto é que a Terra aquece por cada duplicação de dióxido de carbono na atmosfera. Okay? Nós não sabemos se é 3 graus, se é 2,7 graus, se é 3,5. Também não sei qual é o comportamento da economia mundial, se vai continuar a crescer ou se começa a estagnar e começa a entrar a recessão. Portanto, há uma certa incerteza. Mas qualquer de soluções de mitigação intermédia e extrema, porque baixa não chegamos lá, implica elevado esforço de transição energética, ou seja, emissões de carbono por cada dólar eu tenho que baixar para as 50 gramas por dólar. Tem que haver um baixo ou negativo crescimento económico, provavelmente até um decrescimento económico, e tem que haver uma redução generalizada de consumo. E aqui encontro o princípio do próximo paradoxo, que é, por um lado, para eu conseguir isto, implica que eu tenho que ter crescimento económico, porque eu preciso investir em nova tecnologia. Se eu não tiver crescimento económico, os investidores não têm dinheiro sequer para investir e, portanto, não há inovação tecnológica e não há desenvolvimento. Por outro lado, estes implicam crescimento económico. Ou seja, por um lado, eu tenho que fazer crescer a economia, mas se fazer crescer a economia leva-me a mais alteração climática. E, portanto, estou aqui neste terceiro paradoxo. Pergunta. Eu comecei este estudo quando ouvia os grandes líderes mundiais a dizer que é possível manter o crescimento económico e combater as alterações climáticas. Aquilo fazia-me cá quebra-nos bexigas aqui embaixo. E eu comecei a pesquisar, a descarregar dados, a analisar, e quando cheguei a esta análise, portanto, a resposta é não. Isto é o terceiro paradoxo. A mitigação das alterações climáticas precisa de crescimento económico. E o crescimento económico conduz a mais alterações climáticas. Portanto, isto leva-nos, de facto, a um paradoxo e temos que mudar completamente este paradigma, ou seja, para nós conseguirmos reduções de emissões, isto tem que ser negativo, a soma destes dois valores em termos absolutos, que é a redução per capita, uma redução de impacto per capita tem que reduzir
significativamente face à evolução do crescimento demográfico. Ou seja, se a demografia está a aumentar 0,5% ao ano, eu tenho que reduzir este impacto várias ordens de grandeza desse 0,5% ao ano. Portanto, isto leva-nos, de facto, a um paradoxo e é impossível pela via que nós crescemos. Então, isto é um bocado baseado na pirâmide de Maslow, que é um bocadinho olhar para as necessidades humanas. Não é? A necessidade básica que nós temos é alimentar, fisiológica. Depois há a brigada, à segurança, à questão do abrigo, nos shelter food and shelter. Não é? E, portanto, olhando qual é a camada de população que tem acesso a cada um destes, obviamente toda a população, ou quase toda, tem acesso a alimentos, a maior parte da população tem acesso a abrigo, uma grande parte da população tem acesso a cuidado de saúde e proteção social, há uma pequena parte da população que tem acesso à instrução, à educação, falamos de democratização do conhecimento, e apenas uma pequena parte acesso à ostentação, a viajar, mas a economia quer que esta pirâmide fique uma coluna, fique basicamente uma coluna vertical. Só que eu vi daqui para aqui, por isso é que este prisma está invertido. Isto implica que cada vez que eu subo neste prisma, eu aumento o consumo de recursos e o aumento de entropia. Okay? Não entramos aqui no conceito de entropia, mas seria muito interessante. E isto é uma demonstração de noticidade de 2 semanas atrás, né, que demonstra exatamente aquilo que eu tenho atrás. Ou seja, para eu atingir isto, eu tenho que consumir muitos recursos. E se eu levar toda a população a atingir aquele patamar, então não é sustentável, não é? E, portanto, esta é a mesma pirâmide vista de cima. Só para vos mostrar aqui a questão dos gráficos, à medida que eu passo daqui do básico para o complexo, eu aumento a necessidade de recursos, aumento a necessidade de energia, e, portanto, para atingir isto eu tenho que aumentar a riqueza, ou seja, implica crescimento económico, e vai implicar inovação e desenvolvimento de inovação e investimento. E, portanto, se eu quiser levar que o sul global tenha o mesmo estilo de vida do norte global, então o colapso vai acontecer muito mais rápido. Portanto, nós devíamos era manter o consumo do sul global no nível que ele está e o nível do norte global ter que vir cá para baixo. Essa era a única forma que nós... Por isso é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles próprios, eu acho que são insustentáveis. E agora, só para finalizar, podemos agora pensar em caminhos de desenvolvimento. Não é? O que nós basicamente devemos idealizar aqui umas formas. É o subir, o baixar ou ficar no steady state. Ou seja, eu posso ter um modelo de crescimento económico, um ciclo de uma espiral progressiva, de menos desenvolve para mais, que é aquilo que nós temos tido e queremos que todos tenham. Podemos imaginar num outro conceptual, meramente conceptual, que é o ciclo da espiral regressiva de crescimento económico, de mais é para menos, mas ter cuidado que menos economia implica menos emprego, menos rendimento, menos emprego, menos rendimento, vai menos investimento, menos consumo, menos inovação, isto leva a menos segurança ou mais insegurança e também a mais conforto. E, portanto, ter isto como modelo alternativo é muito problemático. Podemos pensar noutros, né? E hoje já se fala muito nisto. Ou seja, modelos estacionários, basicamente. Vou acabar só. Vou só finalizar com este gráfico, que é as alternativas que a gente possa ter. Basicamente, nós temos que achatar a curva e, portanto, temos que reduzir o nosso impacto. Mantermos o nível que nós estamos não é. Reduzir lentamente também não é. Portanto, temos que reduzir rapidamente. E, portanto, finalizo aqui com esta citação. Temos que mudar o paradigma económico, que será certamente muito diferente do que é o que nós temos, porque senão, de facto, a humanidade não tem grande viabilidade. Obrigado. Obrigada.